Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Fábio Blanc e esta é mais uma reflexão em filosofia integral. E hoje vamos continuar estudando o livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Hoje nós vamos falar do capítulo 13, chamado O Maior Perigo, o Estado. E, na verdade, eu considero esse um capítulo essencial desse livro, um capítulo central, porque ele vai tratar exatamente da relação do Estado, da função do Estado e da natureza do Estado, em tudo isso que ele identifica como sendo a rebelião das massas, o movimento de massas, ou a direção dada pelas massas. Então vamos começar aqui lendo o Ortega. Numa boa organização das coisas públicas, a massa não atua por si mesma. Essa é sua missão. Veio ao mundo para ser dirigida, influída, representada, organizada. Até para deixar de ser massa, ou pelo menos aspirar a isso. E eu já digo o seguinte, se você fica ainda um pouco incomodado com essa fala do Ortega, é porque você já está contaminado pelo pensamento contemporâneo e pela ideologia que finge dizer, que finge acreditar que o governo é um governo de todos e que todos devem governar de alguma maneira. E que o governo deve vir de baixo para cima. Se você ainda se incomoda com uma fala dessa do Ortega, é porque você ainda não entendeu exatamente o que o Ortega quer dizer. Na verdade, o Ortega aqui, ele simplesmente está falando de uma natureza da sociedade, de uma natureza da organização social. Não existe sociedade, nunca existiu uma sociedade que não houvesse uma elite, que não houvesse povo, que não houvesse massa. Nunca existiu e nunca vai existir. Porque toda sociedade precisa dos seus dirigentes, toda sociedade precisa daqueles que conduzam, que digam qual é a direção que deve ser tomada. E por mais que as pessoas pensem que hoje ainda não é assim, é assim. Ainda hoje. Apesar dessa configuração de massa, dessa mentalidade de massa que existe. Então sempre vai ser isso. E ele fala que ser massa é a missão da massa. Ou seja, ser dirigida, ser representada, ser influída. O que ele quer dizer é que se a massa ela acredita que ela pode ser a dirigente, se ela tenta assumir a posição de dirigente, isso é uma degenerescência da sociedade e é algo que vai causar os seus devidos distúrbios. Por isso que ele diz que a massa ela tem como natureza ser instruída. Ele não fala isso, veja, não tem uma conotação aqui de diminuição, é apenas posição, é saber sua posição nessa vida e na sociedade. E ele diz, a massa precisa nortear sua vida pela instância superior constituída pelas minorias excelentes. Sem elas, sem essas minorias excelentes, a humanidade não existiria no que tem de mais essencial. Toda a sociedade ela foi constituída por minorias excelentes, por homens excelentes que a dirigiram. Bem ou mal, mas sempre foi assim. A massa, ela sempre foi dirigida por essas minorias, e se nós alcançamos um nível civilizacional como nós alcançamos, foi por causa disso. Tá? Não foi a massa que construiu a civilização. Não foi a massa que fez as grandes mudanças, os grandes projetos civilizacionais, as grandes conquistas civilizacionais. Nunca foi a massa. Em algum momento ela pode ter participado, mas sempre ela foi dirigida por elites. Ela sempre foi dirigida por homens excelentes que estiveram à frente e que dominaram, que dominaram o pensamento e que deram o caminho para as pessoas. Tá entendendo?
Isso não se trata de uma opinião, mas de uma lei da física social, muito mais irredutível que as leis da física de Newton. Então, é uma regra social, é uma lei da sociedade, toda a sociedade é assim. Então não se assuste quando se fala em massa, não se assuste quando se fala que a massa ela tem de ser dirigida, esse é o seu destino. Não se assuste com isso. Ortega vai falar que isso é uma lei da sociedade. E que toda vez que essa lei ela é deturpada, problemas vão acontecer. O homem é um ser constitutivamente forçado a procurar uma instância superior. Se consegue encontrá-la por si mesmo, é um homem excelente. Se não, é um homem massa e precisa receber daquele. É também da natureza humana, pessoal, individual, ir além de si mesmo, transcender-se, buscar algo que seja superior a si, certo? Todo mundo faz isso. Algumas pessoas encontram esse caminho por si mesmas. São os homens excelentes, são aqueles que dirigem. Outras não têm a mínima condição, não conseguem fazer isso e precisam ser dirigidas. O que o Ortega quer dizer é que há pessoas que, se não for dados para elas os caminhos, se elas não forem dirigidas, elas não sabem o que fazer. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem como se comportar, elas não sabem o que decidir. Elas precisam ser dirigidas. Elas precisam ser dirigidas e, se não forem, elas ficam perdidas. Essas pessoas, elas fazem parte da massa. Ponto. Entende? Ponto. Elas fazem parte da massa. E não há nada de mal nisso. Vou repetir quantas vezes for necessário. Não há nada de mal nisso. Qual o problema de você ser parte que é dirigida? É necessário que haja a parte dirigida para que também haja a dirigente. O que o Ortega vai insistir é que toda a construção civilizacional, todo o trabalho de desenvolvimento e de conquista civilizacional não é feita. Não é feito por essa massa, mas é feito exatamente pela minoria de homens excelentes. A massa pretende atuar por si mesma. E quando ela faz isso, ela está se rebelando contra o seu próprio destino. A única coisa, na verdade, que pode ser chamada de rebelião, que é cada qual não aceitar o seu destino. Então, aqui ele explica o próprio título do livro, A Rebelião das Massas. Por que uma rebelião das massas? Apesar de ter sido conquistada quase sem sangue, né? Algo que aconteceu parece que quase que espontaneamente. Mas por que é uma rebelião? É uma rebelião exatamente porque a massa, ao assumir o destino da sociedade, ao tomar a direção da sociedade, mesmo sem saber, ela está se rebelando contra o seu destino, contra a sua natureza, contra o que ela é. Você ter a massa dirigindo a sociedade é você estar invertendo a natureza da sociedade, está se rebelando contra a natureza da sociedade. É muito interessante falar sobre esse tema hoje em dia, porque parece uma coisa tão fora da realidade, né? A ideia de sociedade dirigindo as coisas parece tão natural para os homens de hoje, o que mostra que eles fazem parte exatamente dessa rebelião. Eles não entendem como funcionam as coisas, não sabem como o mundo se deu, como o mundo se dá, e acreditam que realmente essa forma de direção social é a forma natural, e nunca foi, e não é, e por isso traz tantos problemas, né? Quando a massa atua por si mesma, só o faz de um modo, porque não tem outro. Lincha. Aí a gente vai precisar entrar até em outros, eu precisaria entrar até em outros livros, outros estudos sobre, por exemplo, os movimentos de massa. Le Bon fala disso, Freud também fala disso. O Eric Hoffer fala disso. Os homens, quando estão em massa, dentro de movimentos de massa, eles praticamente se tornam homens
primitivos mesmo, até em suas atuações, né? A massa, ela não tem o refinamento da elite de buscar soluções superiores e de formas superiores. Não. A massa, ela na verdade, ela não tem esse refinamento e ela vai agir por violência, né? Todo movimento de massa ele acaba sendo violento. Hoje a violência, fala o Ortega, já é a retórica do tempo. Os retóricos, os inermes, apossaram-se dela. Então, assim, a violência hoje não é uma violência tanto física, né? Já foi em alguns momentos, mas hoje não é física, mas é uma violência retórica, uma violência verbal. Veja todas as discussões políticas que há por aí. É uma verdadeira selvageria, é uma verdadeira barbárie. Vamos falar a verdade? Vamos falar a verdade? É uma barbárie. É um xingando o outro, é um buscando os mais baixos motivos, é um trazendo as situações mais baixas do outro lado, é um tentando exatamente destruir, matar o outro lado, se não fisicamente, pelo menos moralmente. Não há refinamento. Eu não estou falando aqui de frescura, refinamento no sentido de bons modos, não é bons modos, é refinamento intelectual. Não há mais isso. Não há mais isso. Toda disputa hoje social, ela se dá por meio do xingamento, né? E cada vez mais. Cada vez mais. Isso é um reflexo do movimento das massas tomando a direção, já que as massas dirigem a sociedade, e hoje elas têm essa ilusão de dirigir por meio do voto, por meio da participação política, tudo isso. Então, essa massa, hoje que ela tem voz, no nosso tempo, não estou nem falando do tempo do Ortega, no nosso tempo, hoje que ela tem voz para falar, para compartilhar, para conseguir até ser ouvida de alguma maneira, veja que não há nenhum tipo de refinamento, é porrada para todo lado, da maneira mais baixa. Bom, eu não estou fazendo juízo de valor de novo, estou apenas descrevendo o que acontece e vendo como aquilo que o Ortega fala aqui na década de 30 vai se tornando cada vez mais visível, né? A retórica é o cemitério das realidades humanas, quando muito seu hospital de inválidos. A retórica aqui que o Ortega fala não é nem a retórica clássica, né? A retórica aristotélica, a retórica de Quintiliano, não, é a retórica no sentido mais pejorativo mesmo, que é simplesmente o discurso para vencer. O discurso para vencer, que é o discurso essencialmente político, principalmente nos dias de hoje, é o discurso de todo mundo. Todo mundo está discursando não para saber a verdade, não para descobrir a verdade, não para ter a verdade, mas para vencer o debate. Veja aí o quanto que são nessas disputas políticas e eleitorais, o quanto de recortes são feitos para distorcer aquilo que o outro fala. Isso é uma retórica baixíssima, violenta, e de todos os lados, tá? De todos os lados. Por mais que eu também veja que é muito claro que hoje a disputa política é entre um lado razoavelmente normal e o outro lado que é criminoso, mas na retórica todos os lados apelam para os mais absurdos instrumentos, né? Bom, às vezes são necessários porque se um lado joga abaixo e você quiser jogar muito limpinho, ferrou, né? Você quer jogar muito limpinho contra quem joga abaixo vai acabar ganhando. Mas se você precisa jogar baixo, como o outro lado joga, isso é sinal que o outro lado de alguma maneira já venceu o debate, porque ele já pautou o debate, ele já direcionou o debate. Essa é a verdade. Então nós vivemos esse tempo, o tempo da retórica baixa, suja, a retórica de massa, porque, segundo Ortega, a massa só sabe fazer assim, ela só sabe agir
por meio desse tipo de atitude, por meio do linchamento, né? Por meio do linchamento. E aí o Ortega ele entra no assunto do capítulo mesmo, que ele fala assim: o maior perigo que hoje ameaça a civilização europeia é o Estado contemporâneo. Ele fala civilização europeia porque é o tema dele na década de 30, mas a gente pode ampliar isso para o Ocidente todo. É o Estado contemporâneo que ameaça a civilização. Bom, e aí ele vai explicar por que ele entende que o Estado é o problema. O Estado no fim do século XVIII era bem pouca coisa. Era bem pouca coisa. Era uma coisa pequena. Era o Estado que surge junto com a Revolução Industrial, mais ou menos. É um Estado que ele é criado na forma atual como uma técnica, né, como um instrumento técnico para solucionar problemas, para buscar soluções, esse tipo de coisa. O Estado é uma criação burguesa, certo? E a nau do Estado é uma metáfora reinventada pela burguesia que se sentia oceânica, onipotente, cheia de tormentas. Aquela nau era coisa pouca, quase nada. Mal tinha soldados, mal tinha burocratas, mal tinha dinheiro. Esse era o Estado ali do século XVIII, do fim do século XVIII. Era uma coisa pequenininha que a burguesia técnica da Revolução Industrial criou para fazer com que as coisas se organizassem, para fazer com que a vida em sociedade fosse melhor direcionada. Ou seja, resumindo, o Estado é uma criação técnica, uma tecnologia, como um aparelho. Tá? Isso é bem esclarecedor da parte do Ortega. Ele vê o Estado assim, é um aparelho criado, é uma técnica criada para gerir as coisas, para gerir a sociedade, que vai ficando complexa, né? As relações vão se tornando mais complexas, e aí começa a ser necessário assim, criar alguns instrumentos, algumas técnicas para gerir essa complexidade. O Estado é exatamente essa técnica, esse instrumento criado, tá? Como qualquer outro instrumento que é criado para facilitar a vida. Então o Estado ele é criado nesse sentido. E ali no começo, no final do século XVIII, o que era esse Estado? Era uma coisa pequena, tinha alguns soldados, alguns burocratas, alguma pouca coisa ali, e dinheiro também muito pouco. Então era uma coisinha pequenininha usada apenas para facilitar a vida da sociedade. Como o Estado é uma técnica, o antigo regime chega no fim do século XVIII com um Estado fraquíssimo. A desproporção entre o poder do Estado e o poder social era tamanha que o Estado do século XVIII parece uma degeneração. O Estado, naquele momento, ele começa a... Ele nasce nesse Estado contemporâneo, mas nasce como uma coisa pequena que era muito diferente da força que tinha a sociedade. A sociedade estava mostrando uma grande pujança, né? Uma grande pujança. A sociedade recém-industrializada, querendo crescer, querendo investir, querendo desenvolver-se, e um Estado pequeno, que não tinha sequer condições de dar conta de tudo isso aí. E claro que nesse momento, quando há esse Estado fraco, com uma sociedade muito efervescente, começa a haver os problemas. E o grande desnível entre a força social e a do poder público tornou possível a revolução, as revoluções, até 1848. O século XIX é conhecido como o século das revoluções. Grandes movimentos ali, principalmente na França, a Inglaterra, a Alemanha, movimentos que tentam fazer com que parte da sociedade, a sociedade, na verdade, tomasse a direção das coisas. Você tem um antigo regime ainda um antigo regime fraco em termos técnicos, fraco em termos de atuação, já não conseguindo se concatenar com os novos anseios sociais
E aqui eu não estou dizendo que os anseios sociais são bons, são ruins, só estou dizendo que havia anseios, havia uma efervescência social, uma sensação da sociedade de que precisava fazer as coisas andarem de uma maneira mais rápida e de maneira diferente. E você tem um regime que está ali capengando ainda com modelos antigos, ainda com modelos de séculos atrás, que não está coadunando ali. Não quer dizer também que esses modelos de séculos atrás estão errados. Não, mas estava acontecendo isso. Estava havendo uma dissonância entre o Estado, entre o poder e a sociedade. E isso vai causando tentativas. Então você tem tentativas de revoluções ali na década de 19. E houve a revolução, na França principalmente. E a burguesia se apoderou do poder público e aplicou ao Estado suas inegáveis virtudes. E em pouco mais de uma geração criou um Estado poderoso que acabou com as revoluções. Aliás, a grande mágoa, né, dos socialistas com a burguesia, já que eles fizeram juntos a revolução no primeiro quarto da década do século XIX e fizeram a revolução juntos, mas depois quem ficou no poder foram os burgueses. E pronto. Valdiva fala assim: todos os livros que pregam a divisão de classes, ninguém vive sozinho, um precisa do trabalho do outro, sim, só se produz quando todos produzem. Ortega é ultrapassado, gostaria de debater cara a cara. Vou ter que fazer uma sessão espírita para você. O Ortega, ele não está fazendo separação de classes. Bom, você deve ter entrado agora, não deve ter visto as outras aulas, não leu o livro e está tentando dar palpite sem saber o mínimo do que a gente está falando aqui. O Ortega fala desde o começo que ele não está falando de classes. Ele está falando de mentalidade, de forma de ver a vida. Ele mesmo fala que elites, pessoas que têm pensamento de elite, pessoas que têm pensamento de massa, existem em todas as classes. Tá? Existem em todas as classes. E o que ele fala é que, independente da classe social, independente da função, independente do trabalho que faça, quem sempre vai determinar a direção da sociedade são as mentes mais avantajadas. É óbvio, é óbvio. Você que está falando aí, você não daria a sua classe, sua sala de aula, para uma pessoa que não soubesse ler, sabe? Daria? Não daria. Por quê? Porque para ser professor, para ser professora, é preciso ter conhecimento. Ou seja, você já criou uma diferença, já criou uma elite. E é assim em toda a sociedade. É sobre isso que o Ortega está falando. Então, dona Valdiva, eu peço que a senhora leia o livro, eu peço que a senhora veja, pelo menos se não tiver muita paciência para ler o livro, né? Tenha paciência de ouvir as outras aulas para entender o que nós estamos falando aqui. Bom, e a burguesia toma o poder, e quando toma o poder, ela aplica ao Estado a sua visão de mundo, a sua forma de se relacionar com o mundo, ou seja, com a técnica. O que caracteriza a burguesia? A técnica. A aplicação da técnica, o desenvolvimento da técnica. E o Estado vira um Estado técnico. Toda a técnica, toda a engenharia, né? Toda a capacidade de pensar as coisas de maneira a obter resultados é aplicada ao Estado. E o Estado se torna forte. O poder público foi nivelado ao poder social. Ou seja, já não... com o Estado burguês, já não há o desnível que estava havendo. O Estado ele se fortalece, se iguala ao poder social. Não há mais a sociedade efervescente e o Estado fraco. O Estado agora se torna tão efervescente quanto a sociedade. E aí, o Ortega fala uma coisa bem interessante. A partir daí, tudo que tomou áreas de revolução para a posteridade não foi mais que um golpe de Estado disfarçado. Quer dizer, depois de 48, não existe mais revolução, que é a tentativa da sociedade assumir o Estado. Não existe mais isso, porque o Estado já assumiu tudo. E agora o que há é golpes de Estado.
o que há são golpes de Estado, assim, ninguém mais quer tomar o lugar do Estado, agora todos querem tomar o Estado, querem usar o Estado, entende? O Estado de nosso tempo é uma máquina formidável, que funciona prodigiosamente, de uma maravilhosa eficiência pela qualidade e precisão de seus meios. O Estado ele se torna tão complexo, tão técnico, tão cheio de detalhes e tão eficiente que ele vai se tornar uma máquina assim que funciona praticamente sozinha, como toda boa máquina, né? O exemplo é muito simples. Qualquer gente pode fazer vários exemplos de o que é uma tecnologia. Você pode pegar um carro, você pode pegar um celular. Pega um carro, celular, a maioria das pessoas não tem a mínima ideia como funciona aquilo por dentro. Mas funciona. Eu mexo no meu celular, mexo até razoavelmente bem, mas eu não tenho a mínima ideia. Se alguém se der algum problema interno, eu não sei arrumar. Meu carro, mesma coisa. Não sei arrumar. Mas eu uso e uso bem. Dirijo bem, mexo bem no meu celular, né? Não vivo sem eles, mas eu não tenho ideia de como eles funcionam por dentro, como que é toda a mecânica. Se der algum problema, eu não sei como arrumar. Bom, o Estado é assim também, gente. Nós estamos dentro do Estado, usamos o Estado vai funcionando, mas nós não sabemos, a maioria de nós não sabemos como funciona, como são os detalhes internos do funcionamento estatal, dessa máquina maravilhosa, incrível, formidável, que funciona por si mesma. A AMM faz uma contribuição aqui, muito obrigado por sua contribuição. Olá, professor, essa descrição da sociedade do Ortega está relacionada com a descrição de castas do professor Olavo? Mais ou menos, não muito não, porque o Ortega ele toma cuidado de não querer separar em castas que geralmente estão relacionados com hereditariedade e outras coisas, né? E até coisas que estão além da biologia. Ortega ele está falando de algo um pouco mais trivial, que é a capacidade de compreender as coisas, a busca pela verdade e a busca pelo conhecimento, e até pelo estudo, né? Por isso que ele fala que essas pessoas, uma pessoa ela pode ser um operário e ter um pensamento de elite e pode se transformar em uma elite sendo operário. Por quê? Porque não é um poder político, né? Essencialmente, mas uma influência real. O homem massa vê o Estado, admira, sabe que está aí, assegurando sua vida, mas não tem consciência de que é uma criação humana, inventada por certos homens e sustentada por certas virtudes e qualidades que se podem evaporar amanhã. Então, essa é a diferença entre o exemplo que eu dei do carro e do celular e do Estado. Eles são a mesma coisa. São tecnologias, né? São instrumentos que nós usamos, não sabemos como é por dentro, mas usamos e podemos usar muito bem. Mas qual é a diferença do Estado para o celular e para o carro? O celular e o carro nós temos convicção de que foram criados, que existe uma engenharia por trás e que existe mentes superiores que construíram. Não é isso? A gente não pensa assim? Quando a gente olha para um celular, a gente fala, nossa, que maravilha, né? A gente olha para o smartphone e lembra do Steve Jobs. Nossa, olha que ideia sensacional. Olha para os carros, lembra do Ford. E assim vai. E o Estado? O Estado não, o Estado a gente esquece que o Estado é isso. A gente esquece. Ele é tecnologia da mesma maneira, mas a gente esquece que também o Estado é um desenvolvimento feito por mentes superiores. O homem massa vê no Estado um poder anônimo. Crê que o Estado é coisa sua. Qualquer dificuldade, conflito ou problema na vida pública de um país,
O homem massa tenderá a exigir que o Estado o assuma imediatamente. Então, como ele não vê que aquilo é uma tecnologia, ele começa a usar daquilo assim como algo natural, né, da sua vida. Ele fala, aquilo deixa de ser um instrumento para se tornar algo da própria vida. Então, todos os problemas que ele começa a enxergar, ele começa a entender que é o Estado que tem que ir ali e resolver. E sabe que essa é uma... Quando eu quero não, mas quando eu identifico uma pessoa que não sabe muito bem o que está falando, que não entende muito bem de sociedade, é aquela pessoa que fala assim, esse governo aí é um governo fraco, olha a nossa educação, olha a nossa saúde. Quando eu vejo a pessoa falando isso, colocando as falhas no gerenciamento da saúde e da educação como um problema assim definidor do caráter de um governo, eu já sei que é uma pessoa que não entende nada, né? Que confunde, que acha que isso é a ação do Estado, né? E quase todo mundo pensa assim hoje em dia, engraçado. Engraçado não, né? Se tornou algo cultural. Por quê? Nós vivemos sob o império das massas e as massas pensam assim, que o Estado é algo que está aí, quase natural, está aí para resolver nossa vida. Mas não como uma técnica criada que pode acabar amanhã, não, mas como algo natural, algo da natureza. Então, se eu tenho um problema de saúde, quem tem que resolver é o Estado. Se eu tenho um problema de educação, quem tem que resolver é o Estado. Se eu tenho um problema com a minha mulher, quem tem que resolver é o Estado. Se eu tenho um problema com os meus filhos, quem tem que resolver é o Estado. Uma vez, um pastor falou para mim, eu acho que o país tinha que ter uma lei para regulamentar quem pode ser pastor. Até para ser pastor eles pedem o Estado. Está na cabeça do homem vulgar, do homem comum, do homem médio. Estado, Estado, Estado. Entende? Este é o maior perigo que hoje ameaça a civilização. A estatização da vida. O intervencionismo do Estado. A absorção de toda espontaneidade social pelo Estado. E isso se tornou já, entendeu? Por exemplo, começa a discussão presidencial dos dois candidatos. O que eles ficam debatendo? Quem está dando mais dinheiro para as pessoas? Bom, eu não estou dizendo que eles não têm de falar isso, porque eles estão buscando votos, eles não estão buscando a verdade. Mas o que eu estou dizendo é que isso configura a vitória das massas. O que é as massas dirigindo a sociedade? É exatamente isso, forçando as pessoas a falar aquilo que as massas esperam que elas falem. Por isso que ficam os dois candidatos brigando para quem dá mais dinheiro para pobre, um oferecendo churrasco, você vai comer churrasco, puta. Isso é típico do pensamento de massa, entendeu? Tudo voltado para isso, quer dizer, o Estado intervindo em tudo e não sobra nada, a sociedade não pode fazer nada. Eu não posso pegar meus filhos e educá-los eu mesmo, intelectualmente. Agora começa um movimento para fazer as coisas funcionarem, né, para fazer com que os pais possam fazer isso, apesar de ainda ser algo que está patinando legalmente, né? Mas veja, eu preciso de uma lei. Olha que coisa. Preciso de uma lei para poder ensinar meus filhos em casa. Tá entendendo? Não pode. Não pode. O governo decide se você pode ou não. Isso é intervenção total. Intervenção total. Entende? Tudo determinado, legalizado, tudo. Entendeu? É o Estado botando suas patas em tudo. Quando a massa se sente insatisfeita ou simplesmente tem algum forte desejo, é para ela uma grande tentação
apertar a mola e ligar a portentosa máquina estatal. Precisamos disso, chama o Estado. Precisamos daquilo, chama o Estado. Você já deve ter ouvido, como eu, as pessoas pedindo Estado para as coisas mais estapafúrdias. E aí quando chega na época ali da pandemia, vocês lembram, todo mundo pedindo Estado em todos os detalhes. Em todos os detalhes. O Renato fala do Estado forte, né, que hoje em dia não tem como sobreviver. Ele fala assim: em defesa do Estado, tenho de reconhecer que as nações não têm como sobreviver sem Estado forte. Do contrário, seriam todos anarcocapitalistas. Não necessariamente. Você está certo num ponto, tá? Mas isso mostra que chegamos num ponto de vitória completa desse Estado. Se nós não podemos sobreviver sem ele hoje em dia, e eu concordo, mas isso chegou a esse ponto. Então é uma vitória dessa forma de pensar, uma vitória das massas, inclusive se a gente for pensar na maneira do Ortega. E não que seríamos anarcocapitalistas, porque o Ortega não está falando, o anarcocapitalista não quer Estado nenhum. Você está fazendo um lado Estado forte, outro lado anarcocapitalista. Não, e o Estado enxuto, o Estado fraco, né? Tem gradações de operações estatais. A técnica do Estado, tudo bem. Não há problema algum. O problema é que essa técnica sobrepujou-se, se tornou uma coisa quase transcendental. Entende? Essa é a questão. O Estado contemporâneo e a massa só coincidem em ser anônimos, mas acontece que o homem-massa pensa de fato que ele é o Estado e tenderá cada vez mais a fazê-lo funcionar a qualquer pretexto. Então, como a massa não consegue ver a engrenagem, ele só usa. As coisas, ele percebe que as coisas funcionam, ele percebe que ele sai de casa, tem regras, ele percebe que tem a polícia, ele percebe que tem órgãos, que tem fiscais, ele percebe que as coisas estão funcionando. Ele percebe que o asfalto está feito, sabe? Ele percebe que as coisas estão funcionando aí, tá bom? Mas, assim, ele não vê a engrenagem. Então ele começa a achar que essas coisas pertencem a ele e fazem parte dele e que ele é parte disso. Então ele vai querer que isso funcione o tempo todo para ele, a favor dele. A espontaneidade social será frequentemente violentada pela intervenção do Estado. A sociedade terá que viver para o Estado. Então esse aí é o resultado. Então nós saímos de um Estado fraco, esse Estado ficou forte, as pessoas começam a viver o Estado como se o Estado fosse realmente algo natural, e logo depois, apesar das pessoas acharem que vão usar o Estado, elas começam a viver pelo Estado e para o Estado. Se o Estado é aquele que resolve todas as instâncias, se o Estado intervém em tudo, então, a partir desse momento, eu estou vivendo para o Estado. Eu estou vivendo dentro de uma grande máquina de que eu sou uma parte só. Entendeu? Entendeu? Só ler o que o Renato falou, que eu comentei, que ele escreveu agora há pouco. Verdade, professor Fábio. Me referi que seríamos todos anarcapitalistas no sentido de oposição a este movimento tomado do Estado pelas massas. Mas é isso aí. O Ortega, Renato, ele não está falando contra o Estado, da mesma maneira que ele não está falando contra as massas em si. Ele diz, o Estado existe, as massas existem, mas o problema é o tamanho de cada um e a função que está deturpada. Essa é a grande questão. Toda a vida se burocratiza, e o que acontece?
A burocratização da vida determina sua míngua absoluta. A vida fica minguada porque ela é burocratizada. Então o Estado, para prover suas próprias necessidades, força ainda mais a burocratização da existência humana. Pronto. Ele fala isso na década de 30. E hoje? Hoje nós vivemos numa burocratização total. E olha que no Brasil a gente ainda foge disso. Por exemplo, um cidadão americano, ele vive sob um sistema absurdamente burocrático. Absurdamente burocrático. Você já viu como é que é a declaração de imposto de renda americana? Mas não é só imposto de renda, é tudo, né? Nossa vida é toda burocrática. Você não vende um picolé sem o alvará do Estado. Não há mais espontaneidade. Não há mais espontaneidade. Você não pode fazer uma festa junina na rua sem pedir autorização para a prefeitura. Nada. Eu não estou falando, talvez seja necessário a forma como a coisa está, tá bom? Talvez não seja necessário a forma como as coisas estão, como elas se constituíram. Mas é uma realidade. Nós não fazemos mais nada sem Estado. Nossa vida foi burocratizada e não há mais espaço para a espontaneidade social. E aqui ali vai entrar numa questão importante, que às vezes até as pessoas mais conservadoras e de direita não percebem. O Estado é, antes de mais nada, produtor de segurança. A segurança de que nasce o homem-massa, não esqueçamos. Por isso, antes de tudo, exército. Qual é a primeira função do Estado? A primeira função do Estado é antes permitir com que a sociedade possa conviver de uma maneira razoavelmente harmônica. E para isso ele precisa usar a força. Ou seja, ele precisa dizer para aqueles que tentem desarmonizar, aqueles que tentem quebrar a harmonia, falar assim, ó, você vai ser punido com força se você quebrar essa harmonia. Então, o Estado ele já nasce com essa natureza, nessa natureza de segurança mesmo, né? Então, por isso que ele fala que o Estado é, antes de tudo, exército. E também o Estado existe para proteger dos vizinhos, né? Proteger determinada sociedade de outra sociedade que talvez queiram algo que nos pertence. A sociedade, para viver melhor, cria como um utensílio o Estado. A seguir, o Estado se sobrepõe e a sociedade tem que começar a viver pelo Estado. É o que eu já falei. O intervencionismo do Estado leva a isso. O povo converte-se em carne e pasta que alimenta um mero artefato e máquina que é o Estado. Tá aí. O Ortega estava vendo aquilo que muita gente já tinha visto, já tinha falado, os próprios marxistas diziam isso. Mas qual é o problema do marxista? O marxismo, ele falava de revolução e tudo, mas era um golpe de Estado, como diz o Ortega. Na verdade, o marxismo queria apenas usar o Estado para ele. Mas nos Estados socialistas, essa realidade que o Ortega fala é muito pior. O Estado é tão mais forte que as pessoas se tornam realmente ração do Estado. Os homens, nós servimos apenas para alimentar o Estado. Somos números, sabe aquela coisa? Somos número? Somos número. Isso é o processo que o Ortega está falando. E ele cita o fascismo, né? Ele fala tudo pelo Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Bastaria isso para se descobrir no fascismo um típico movimento de homem-massa. Bom, o Ortega não está falando que essa característica do Estado é uma característica do movimento de massa, é uma característica da rebelião das massas, ou seja, das massas tomando a frente e das massas dirigindo. Então, ele fala, o fascismo é típico movimento de massa. É o Estado tomando tudo, o Estado na frente de tudo, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Mussolini encontrou um Estado admiravelmente bem construído, não por ele, mas pela democracia liberal, e limita-se a usá-lo incontinentemente. Essa é a característica, aí que tá, caramba, isso aqui do Ortega é muito, muito interessante. Essa é a característica desses movimentos revolucionários desde o século XIX. Eles querem tomar o Estado para si. Mas usar essa máquina que foi criada pelo liberalismo, pelos burgueses. Os burgueses criam um Estado que funciona, que tem todo um aparato,
Então, o que eles fazem? Eles usurpam, eles pegam para eles, como sempre nesses movimentos revolucionários, são todos usurpadores, eles pegam para eles esse artefato, né, essa tecnologia, e querem usar a seu favor. Tudo para o Estado. Mas que Estado? Que Estado? Um Estado que quem criou não foi você, quem criou foi esse Estado que está dizendo tudo pelo Estado, blá, blá. Quem criou foram os burgueses. Entendeu? Esse é o grande problema, o Estado visto como algo, e aí a culpa vem lá de trás, né? De Hegel, essa coisa de ver o Estado como uma coisa transcendental. O Ortega baixa o Estado a uma coisa mínima. Estado é tecnologia, é instrumento, é utensílio. Estado é uma pá, é uma vassoura. O Estado é isso, entende? Com suas complexidades. É um smartphone, tá? Então, assim, esses movimentos revolucionários, eles ficam falando o Estado, os marxistas, os comunistas, o Estado, vamos usar o Estado, o Estado criado por liberais, por burgueses, entendeu? O estatismo é a forma superior em que se transformam a violência e a ação direta constituídas em norma. Através do Estado, máquina anônima, as massas atuam por si mesmas. Então, o que o Ortega diz é que todo esse movimento de massa, no sentido orteguiano, né? Massa, esse movimento que faz com que a mentalidade vulgar assuma a frente da sociedade, dirige a sociedade, toda essa mentalidade ela se manifesta exatamente no Estado. O Estado é, vamos dizer, a forma que a massa tem, a forma que a mentalidade de massa tem para atuar. A mentalidade de massa, a mentalidade vulgar, dirige a sociedade por meio do Estado. Ponto. Acho que eu resumi de maneira um pouco mais clara. A mentalidade de massa dirige a sociedade por meio do Estado. Tudo que o Estado faz, na verdade, é refletir a massa. E não é assim? É assim. Simplesmente funciona assim. E aí o Ortega vai falar uma coisa importante. Um dos fenômenos mais alarmantes desses últimos 30 anos, um enorme aumento em todos os países do contingente policial. Estado é exército. É o que o Ortega fala. E, para que essa complexidade seja garantida cada vez mais, aumente-se o contingente policial, o contingente armado, né? É uma ingenuidade das pessoas ordeiras pensar que essas forças de ordem pública criadas para a ordem irão se contentar sempre em impor a ordem que aquelas querem. Isso é algo importante, por isso que eu falei que é algo que às vezes os próprios conservadores não percebem. Nós separamos assim, polícia e bandido. E nós estamos do lado da polícia, obviamente. Tem um lado aí que parece que prefere os bandidos. Mas nós estamos do lado da polícia, os policiais, os homens policiais, praticamente estão... são pessoas da nossa família. Hoje mesmo fui almoçar, encontrei a esposa do meu primo, um primo policial. Então, os policiais, pessoas, não estou falando de policiais, pessoas, mas a instituição de segurança pública é uma instituição que está a serviço do Estado. Está a serviço do Estado. Lembre-se que quando no Brasil estiver no poder os homens de uma esquerda radical, o exército estava tranquilo. Porque na mentalidade do exército,
Eles estão ali em defesa do Estado. E se o governo de esquerda, de alguma maneira, der alguma ordem, é bem provável que essa ordem seja cumprida. Tá? Todos os poderes ditatoriais usaram das forças de segurança, das forças armadas, para se impor. Não é tão simples, né? Mas, por exemplo, na Venezuela, é praticamente um golpe militar. No Brasil mesmo, quando se derrubou o Império, foi um golpe militar. Eu não estou falando contra o exército. Não. Mas eu estou dizendo que não se pode perder de vista a característica da força de segurança de um país. A força de segurança do país está ali não para defender a sociedade, mas para defender o Estado. Tá? Para defender o Estado. Então, isso tem que estar sempre diante de nós. Sempre diante de nós. E o importante aqui, no estudo do Ortega, é nós entendermos a natureza das coisas. Não é, em princípio, para tomar partido, né? Eu concordo ou discordo? Eu concordo com o Ortega. Eu discordo do Ortega. Eu concordo com o Fábio. Eu discordo do Fábio. Não. O que está tentando fazer é uma descrição de como as coisas se dão, estão, como elas estão se dando também. Como elas são por natureza. E aqui o Ortega termina esse capítulo falando isso, ó. Vocês ficam se empolgando aí com exército, com força militar. Bom, legal, mas uma força militar, ela também pode ser usada contra a sociedade. Como já foi usada diversas vezes. Diversas vezes. Então não dá para ser ingênuo, como às vezes a gente vê certas pessoas. Também, a gente não pode exigir, né? As pessoas não conhecem as histórias das coisas. São pessoas comuns. Mas a ingenuidade de achar que o exército, coloca o exército, tá tudo resolvido. Bom, é outra maneira também que eu vejo para entender a mentalidade da pessoa, qual é o nível de mentalidade e conhecimento dela. Quando ela fala que bota o exército, tá tudo resolvido, eu já sei que ela não entendeu nada, também não entende nada da sociedade, tudo bem. Tá? Mas a gente precisa entender, as botas estatais, sempre que foram colocadas usando das forças de segurança, das forças armadas. Tá? Sem forças armadas, não há golpe de Estado. Certo? Como é que você vai dar um golpe de Estado sem força armada? É impossível, né? Então, em todo lugar do mundo que houve um golpe de Estado, que houve ditadura, também não existe ditadura sem forças armadas. E aí, como é que vocês me explicam todas essas ditaduras? Vocês acham que as ditaduras vão ser impostas como? Todo mundo aí tá falando aí, estamos entrando num mundo ditatorial. É uma coisa meio esquizofrênica, né? Meio esquizofrênica. Estamos entrando numa era ditatorial. Tá. Queremos o exército tomando as coisas. Espera um pouquinho. Se você está falando que as coisas estão entrando numa era ditatorial, você acha que essa ditadura vai ser imposta como? Se você acha que as forças armadas estão isentas e livres de participar de ditaduras, então não há ditadura. Concorda? Não há ditadura. Se não tem força armada para impor a ditadura, não há ditadura. Então veja bem, se você fala, presta atenção, guarda isso, se você fala que está sendo imposta uma ditadura, você está falando ao mesmo tempo
que as forças armadas, forças que têm as armas, vão apoiar. Porque se elas não apoiarem, não há. Pensa nisso. Pensa nisso. Então toda a questão aqui é entender como funcionam todas essas coisas. É entender qual é a natureza do Estado para que ele existe e qual é a mentalidade que domina tudo isso.